o problema da falta de vontade. Por que as pessoas, mesmo sabendo o que deve ser feito, não fazem? O problema não é saber. Então, onde está o problema? Observe que as pessoas confundem desejo com vontade, confundem conhecimento com consciência. E a menos que elas compreendam isso, não terão a transformação, porque este é o primeiro problema do desenvolvimento humano, é o primeiro problema da educação, é a vontade. Você dar uma oportunidade da pessoa estudar alguma coisa que no fundo ela não tem interesse, este é o problema. Então, a educação e a formação precisa primeiro resolver este problema e por isso este é o primeiro vídeo, primeira aula do nosso canal. Observe o que esses filmes, esses exemplos têm em comum. Em Whiplash, Em Busca da Perfeição, o personagem é um baterista que ele busca a excelência, ele quer se tornar o melhor baterista possível. E ele tem um mentor muito difícil, ele tem um mentor que é colérico, que perde a paciência facilmente, que faz ele se sacrificar. Tem um momento do filme que ele toca a bateria até as mãos sangrarem. Tem um momento que ele sofre um acidente, ele não chega a tempo lá, o cara nem pergunta se ele estava bem, ele está focado naquilo. Claro que não precisava ser assim, porque isso é um drama, mas observe que quando a pessoa tem a vontade, o negócio é impressionante. Num outro filme, que com certeza você conhece, que é Menina de Ouro, de Clint Eastwood, né? Um dos personagens, famoso Clint Eastwood. A personagem, ela tem o sonho de ser boxeadora, e é uma menina. E o que acontece é que ela tem uma vida muito difícil. Se você já assistiu, você sabe do que eu estou falando. Mas ela não dá desculpa. Inclusive, ela era garçonete, ela usa o tempo dela ali para fazer os passos e o treinamento do movimento dos pés. Isso é uma coisa impressionante. Então, muitas pessoas dão desculpa. Ah, eu isso, eu aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Esses filmes estão retratando isso. Que não se trata de talento, se trata de vontade. Observe num outro filme, Desafiando Gigantes, aquela cena épica em que o técnico de futebol americano venda o capitão do time, coloca um jogador atrás das costas dele, porque era um desafio físico, né, de força, um teste de força. Então ele venda o garoto e o garoto, em vez de andar somente a metade do campo, ele anda o campo inteiro. Esse é um vídeo épico aí que é muito usado em treinamentos motivacionais, não é? Então, observe, ele mostra ali que o garoto podia muito mais. Ele nem percebeu a força que tinha. Mais uma vez o exercício da vontade. No filme Gattaca, por exemplo, um filme de ficção científica, dois irmãos, um nasce de maneira natural, sem ajuda da tecnologia, e o outro irmão nasce com todas as vantagens de DNA. Todas as correções de suas imperfeições foram feitas em laboratório. Então ele é mais alto, mais forte, tem uma visão melhor, enfim, todas as vantagens físicas. E durante a educação, durante a vida dos dois, você observa que muitas vezes o garoto mais fraco vencia. E o filme é sobre isso, sobre todas as limitações que o garoto tem, ele ainda vence, ele consegue o objetivo dele no final das contas. E há uma parte memorável no filme em que eles estão nadando mar adentro e o mais velho, que tem desvantagem fisiológica, ele está levando vantagem e o mais novo pergunta, como você consegue? O que você faz para conseguir? Ele diz, é porque eu nunca nadei reservando, guardando energia para voltar. Então, observe que esses filmes, eles estão falando do quê? De um elemento em comum, que é a força da vontade humana. Alex, eu entendi os filmes, achei legal, muito bacana, mas e os livros? O que os livros têm a dizer? Por exemplo, no livro Mindset, The New Psychology of Success, a nova psicologia do sucesso, a autora Carol Dweck, ela diz que existem dois tipos de mindset, de modelo mental, de forma de ver as coisas. O modelo mental fixo e o modelo mental de crescimento, ou construtivo, depende da tradução, né? E o que ela observou? Ela fazia teste com as crianças da seguinte maneira, colocava a criança para fazer uma atividade que era fácil. A criança resolvia o problema, ficava feliz, entusiasmada, motivada. Depois, na sequência, ela dava um exercício que ela sabia que seria muito difícil, além das capacidades das crianças. E ela observava dois modelos mentais. Quais eram? Crianças se aborreciam, ficavam chateadas, desanimadas e até, né,
rejeitavam o brinquedo, esse eu não quero. E, por outro lado, haviam crianças que ficavam ainda mais entusiasmadas, engajadas, querendo resolver o problema. Não, eu vou pedir para o meu pai comprar uma dessa daí, porque eu preciso resolver. Então ela observou, puxa vida, o mesmo estímulo está dando respostas diferentes. Ela chamou esse modelo mental de fixo, que as crianças que se aborreciam, se desmotivavam quando a tarefa era difícil, e deu o nome de modelo mental construtivo ou de crescimento para aquelas crianças que, quando viam um desafio, ficavam mais engajadas ainda. E ela acompanhou o crescimento dessas crianças e o desenvolvimento delas. Qual foi a conclusão dela? As crianças que tinham um modelo mental construtivo de crescimento eram crianças bem-sucedidas em todas as esferas da vida, pessoal, profissional, acadêmica, escolar, enquanto as crianças de modelo mental fixo eram adultos problemáticos. Interessante, é? Agora, tem uma outra obra muito complementar, muito semelhante, de uma outra pesquisadora chamada Angela Duckworth, com o seu livro Garra. O que ela descobriu? Ela descobriu que as pessoas que tinham êxito não eram as mais talentosas, nem sempre as mais talentosas, mas aquelas que eram capazes de suportar um esforço durante muito tempo. Se esforçar muito, porque esforçar gera dor, então elas tinham aquela dor. E ela compara, por isso que ela chama de grit, porque ela compara com o esforço que a ostra faz para expelir aquele grão de areia durante um longo período de tempo e transforma aquela areia em pérola. Então, quando as pessoas querem realmente se desenvolver e ter sucesso, elas tinham que ter esse grit, essa perseverança, essa garra contínua. Daí conseguiam êxito. Era muito mais dependente de grit, de garra, de persistência, grandes esforços durante um longo período de tempo, do que simplesmente talento. Essa é a descoberta dela. Um outro autor, inclusive eu estou com a obra dele aqui, Malcolm Gladwell, em seu livro Foras de Série, inclusive também está aqui na capa uma pérola. Malcolm Gladwell, ele verifica um outro padrão das pessoas que tinham êxito. As pessoas que eram foras de série. Outlier significa foras de série. O que ele observou? Que todas elas tinham um hábito, digamos assim, histórico, de 10 mil horas de treinamento de preparação. O que ele viu na jornada de Tiger Woods, um fenômeno do golfe? Que ele havia recebido treinamento durante muitas horas. Ele viu também que os Beatles, antes de ter aquele sucesso todo, eles tinham passado horas, milhares de horas, tocando juntos em bares menos populares, aonde eles pudessem conseguir aquela sinergia. Ele fala da história de Bill Gates, que tinha milhares de horas com relação ao entendimento de computação. Por quê? Porque em Seattle, cidade que ele vivia, se não me engano, só 2 cidades nos Estados Unidos tinham computador, Washington DC e Seattle, ele morava lá. Então, não se consegue ser fora de série sem essas 10 mil horas. É isso. E por fim, tenho certeza que você conhece a história do marshmallow, o teste do marshmallow, que foi feito por Walter Mischel, se não me engano o nome dele, em que ele colocava as criancinhas de 5 anos numa sala e oferecia o marshmallow para elas, dizendo o seguinte: você vai receber esse marshmallow, você pode comer imediatamente se quiser, mas se você esperar 15 minutos até eu voltar, porque o seu pai e sua mãe estão lá fora, daqui 15 minutos eu volto e aí você vai receber mais um marshmallow, e você vai ter 2 marshmallows. O que o Walter descobriu? Ele descobriu que as crianças que tinham essa paciência ou resistência para esperar um benefício futuro, elas eram crianças mais bem-sucedidas no futuro também. Observe, as pesquisas, os livros, principalmente esses livros que são best-sellers, né, considerados de autoajuda, eles estão descobrindo o óbvio, né, que os gregos, os romanos, os medievais já tinham entendido como virtude. O que esses livros estão descobrindo em comum? A vontade humana, a força de vontade humana. Alex, já entendemos a questão de filmes, já entendemos a questão de livros, mas calma aí que eu vou dar mais alguns exemplos de atletas. Por exemplo, Diana Nayed, que aos 64 anos foi a primeira ser humano a conseguir atravessar de Havana até a Flórida,
né, de Cuba até os Estados Unidos a nado. Ela falhou nas 2 primeiras vezes, depois, na terceira vez, ela conseguiu, aos 64 anos. Aí você pode pensar, mas Alex, mas ela não entrou no Guinness Book, porque haviam falhas aqui e acolá. Independentemente do caso, meu caro, é um feito extraordinário para uma pessoa dessa idade, não acha? Além dela, quem mais tem? Gabriela, se não me engano é Gabriela Anderson Shies, não sei se é assim que pronuncia, mas é o nome dela, é aquela maratonista que entrou para a história nas Olimpíadas de 84. No final da prova ela estava com o corpo já se retorcendo em cãibras. E os médicos vão tentar ajudá-la, ela hesita e ela quer terminar a prova. E aquilo ali entrou para a história, como o quê? Como a história da vontade humana, da força da alma sobre o corpo. Ela não ganhou nenhuma medalha, mas ela entrou para a história exatamente incentivando, dando um exemplo de força e de superação da vontade em relação ao desejo, que nós vamos entender já já daqui a pouco, tá bom? Além disso, Cliff Young, você deveria conhecer ele antes da Gabriela. 1 ano antes, de 83, esse homem de 65 anos, perdão, 61, é um sexagenário, né? Eu estou falando só dos sexagenários aqui agora. Ele, correndo com botas de borracha, hein? Correndo com botas de borracha. Ele venceu a ultramaratona, meu caro. Ultramaratona. Ou seja, 875 quilômetros, e ele chegou com uma vantagem de horas em relação ao segundo colocado. Horas. E sabe qual foi o segredo dele? Ele não dormia. O pessoal estava dormindo, ele estava correndo. Agora, o que esse homem tinha que outros não tinham? Vontade. Uma força de vontade implacável. A alma é muito superior ao corpo. Alex, o que é essa força de vontade? Como é que eu posso desenvolvê-la? É o que nós vamos ver agora. Primeiro, você precisa entender o que é isso em termos filosóficos. Ah, Alex, mas filosofia é muito difícil. Se você não tem nem vontade de aprender a verdade, então esse é o problema. Mas eu prometo que eu vou te ajudar aqui simplificando, tá bom? Então vamos lá. De maneira geral, existem 3 tipos de desejos. 3. Primeiro é o desejo natural. O que seria um desejo natural? É o que o homem tem, por exemplo, em sua situação orgânica, digamos assim. É o desejo que a pessoa tem de respirar, é o desejo que ela tem de gritar quando sente dor e por aí vai, né? São as inclinações de reação orgânica. Por exemplo, se alguém jogasse uma pedra em mim, eu já teria a inclinação de me defender, de me proteger. Então tudo isso é orgânico. E aqui não existe moralidade, não existe bem ou mal, é simplesmente um efeito da existência, uma característica doente, é o doente em si, né? Do ser enquanto ser. Por exemplo, uma pedra, por isso eu coloquei ela aqui, uma pedra ela teria, entre aspas, o desejo sempre de cair e de ficar parada. Se nenhuma pedra for lançada ou nenhuma pedra for jogada, ela não vai cair ou não vai rolar. Ela se mantém ali, essa é o ser da pedra, é o desejo que ela tem o tempo todo. A água, por outro lado, ela tem uma potência de molhar, né? Então toda água quer molhar, é o desejo da água molhar, o desejo do fogo é queimar, o desejo da flecha ao ser lançada naquela direção é seguir aquela direção. Então é como se nós analisássemos os desejos dos seres enquanto seres, por assim dizer, tá bom? Agora, o segundo desejo é o desejo sensitivo. Se trata das paixões humanas, do medo, do prazer, da ira e por aí vai. Agora, no que ela se difere desses desejos orgânicos ou desejos dos seres, dos entes? Ela se difere da seguinte maneira: ela pode variar de uma pessoa para outra. O que é bom para um não é bom para o outro. Ou pior, ou melhor, ela tem preferências graduais. Uma pessoa pode gostar de chuchu e a outra pessoa não gostar de chuchu. Ou uma pessoa pode gostar muito de chuchu e a outra gostar, mas gostar pouco. Então, essa diferença de graduação é que revela-se para nós como o desejo sensitivo. E, embora nós tenhamos essas graduações nos desejos, isso, por causa dessas graduações de desejos, nós temos uma inclinação muitas vezes para errar. Nós colocamos
muito desejo em cima de algo, a gente se excede no desejo para alcançar algo, ou a gente às vezes tem deficiência desse desejo para alcançar um determinado bem. Ou seja, quando nós queremos um bem e a gente se excede, isso é vício. Quando a gente busca um desejo de maneira deficiente, isso também é vício. A justa medida, ou seja, você buscar adequadamente o bem e alcançá-lo, isso é virtude. Quando você alcança aquele bem real, é virtude. Quando ele é um bem fictício, ele é um vício. Por exemplo, quando uma pessoa usa drogas, né? Ah, para mim usar drogas é bom. Mas aquilo é fictício, porque quando ele usa drogas, a sua liberdade ela diminui, ela não se amplia. Então aquilo é um falso bem, aquilo leva ao vício, leva a uma dependência. Então por isso, se a pessoa desregra, desordena esses desejos sensitivos, ela pode sofrer e pode ficar presa. E isso é uma característica que nós temos como seres humanos. É o segundo desejo, o desejo sensitivo. Primeiro desejo, desejo natural. Segundo desejo, desejo sensitivo. E o terceiro desejo é a vontade. Era aqui que eu queria chegar. E o que é a vontade? A vontade é o apetite do intelecto. Ou seja, mesmo que os meus apetites sensuais digam outra coisa, eu posso, com o meu intelecto, escolher um outro caminho. Não é curioso isso? É muito interessante. E é aqui que mora a liberdade. Por isso que você não pode dizer que os animais têm liberdade. Porque os animais, o leão sempre vai ter o desejo de comer a zebra, vai seguir a zebra. Se o leão não tivesse fome, ele nem perseguiria a zebra. Ele não escolhe, ele não tem consciência das coisas. Agora, o ser humano, ele tem a liberdade por quê? Porque mesmo tendo certas inclinações, desejos sensitivos, o ser humano, ele pode escolher outro caminho. E o que determina esse outro caminho? É a vontade, é o apetite do intelecto. Se o apetite sensitivo está dizendo uma coisa, o apetite do intelecto está dizendo outra, há uma batalha interna, digamos assim. Mas como nós somos seres racionais e a razão é sempre maior do que a emoção, a razão é sempre maior que o corpo, a alma é maior que o corpo, nunca o corpo é maior que a alma, né? Isso é óbvio. Então, há uma vitória quando você decide colocar a sua vontade acima do desejo, há uma vitória da alma sobre o corpo. É aqui que está a batalha. É aqui o primeiro problema da formação humana. Muitas pessoas me perguntam, Alex, queria ler livros, quero estudar mais, por onde eu começo? Eu falo, começa por onde você tem vontade de entender alguma coisa. Qual é a sua vontade? O que você quer fazer? O que você quer entender? O que você está buscando? Ah, nem eu sei. Eu falo, então esse é o primeiro problema, é? Então não tem como orientar nesse aspecto. Precisa primeiro resolver esse problema da vontade. Você tem vontade de ser o quê? De fazer o quê? Esse é o primeiro. A vontade precisa ser superior ao desejo. O apetite intelectual deve ser superior ao apetite sensitivo. A vontade tende a nos inclinar para os bens universais, mas ela só se realiza nos bens particulares, como saúde, dinheiro, poder, reconhecimento. O drama está aí. Porque mesmo que você consiga esses bens particulares, parece que alguma coisa ainda fica faltando para o ser humano. Então é preciso ter vontade para atingir as questões particulares, mas também as questões universais, para que o homem seja pleno. Então, o que é essa vontade de maneira prática? Você poderia resolver? Você poderia me explicar? Claro. Vontade é igual decisão. Vontade é quando o intelecto decide. É decisão. O desejo, meu caro, é passivo, é espontâneo, você não precisa fazer nada em relação ao desejo. Agora, a vontade nunca é passiva, ela é sempre ativa. Onde há atividade intelectual e força da alma para fazer algo, ali a vontade está presente. A vontade é subir uma escada rolante ao contrário, é nadar contra a correnteza, não é algo natural. É algo que tem que haver um esforço, uma potência da alma que queira avançar. E esse é o problema atualmente, as almas estão doentes. O mundo melhorou em termos de recursos materiais? Claro que melhorou. Então, o homem melhorou a sua qualidade de vida? Não, ele melhorou a qualidade do corpo, né? Então as pessoas têm um bem-estar hoje melhor, tem recursos, tem ar-condicionado, tem um monte de coisa, tem comida, tem fartura. Então, os bens do corpo é inegável.
Agora a alma está doente. Por quê? Porque não há vontade, não há bens universais sendo alcançados. Vontade é decisão, é ir contra a corrente. E sobre vontade tem uma outra recomendação aqui, essa obra A Educação da Vontade, de Jules Payot, tem uma citação interessante dele aqui. A causa de quase todos os nossos fracassos, de quase todos os nossos males é uma só. Qual que é? A fraqueza de vontade. Recomendo. Quais são os inimigos da vontade? Vamos revelá-los, senão a gente não consegue vencer. Hein? O primeiro inimigo é o sentimento vago. O que é o sentimento vago? É o que os coaches hoje chamam de procrastinação. É aquela inércia interna, aquela estagnação. Você se sente travado, você não tem vontade de nada. Você não quer fazer nada, você está com um buraco no peito, digamos assim. Então, esse sentimento vago, ele é tênue, você não consegue, é um vício muito sutil que faz com que as pessoas nem consigam dar nome para ele. As pessoas não conseguem nem explicar o que está acontecendo dentro do peito, não é isso? Então, esse é o primeiro inimigo. O segundo inimigo é a preguiça. E o que é a preguiça? É a tristeza que deixa a pessoa frouxa. A pessoa nem tem motivos para estar triste, mas ela está triste. E ela está triste por quê? Ela está triste porque ela tem que ir para a academia, ela está triste porque ela tem que trabalhar, ela está triste porque ela tem que estudar. Então, isso é preguiça. A preguiça faz com que a pessoa comece a pensar o seguinte, para que eu vou andar sendo que já inventaram cadeira de rodas? Né? Ou a pessoa pensa assim, a pessoa se sente já fatigada, né? Fadigada, com a fadiga, antes de fazer exercício. Só de pensar na academia, ela já está cansada. Só de pensar em estudar, nossa, mas que cansaço. Só de pensar, nossa, música do Fantástico no domingo. Ai, nossa, amanhã eu vou ter que trabalhar. Então, já há uma fadiga antes do exercício, do trabalho, do estudo ou do treino, né? E o que é isso aí? Isso aí é preguiça. Terceiro inimigo. Terceiro inimigo. Quem é? É a sensualidade. A sensualidade é o corpo dominando a alma. Enquanto a sua razão diz treino, o seu corpo diz sofá. Enquanto a sua razão diz estudos, o seu corpo diz TV. Enquanto o seu intelecto, sua razão diz vamos plantar para colher a longo prazo, o seu desejo diz vamos procurar um atalho, vamos procurar os frutos sem plantar. Isso é ser esperto. Beleza, você pode até alcançar isso, mas você não terá se desenvolvido. Isso é o que acontece com muitos pais hoje. Os pais estão dando tudo para os filhos, só que o fato de dar tudo, a pessoa não se desenvolve. Não tem como, você precisa de passar pela jornada, como nós vimos aqui, com os livros, com os filmes, para que haja o desenvolvimento. Tá bom, Alex, até agora você só falou dos problemas, explicou o conceito filosófico, deu exemplos, mas e a solução? Vamos para elas. Quais são as soluções? São dois tipos, tá? Primeira solução, interna. Qual é a solução interna? Você vai, depende só de você, você vai meditar. E eu não estou falando de posição de lótus, de ficar lá, zen, nada disso. Eu estou me referindo mais a Hugo de São Vítor, que é o quê? Você vai buscar as causas e os efeitos dos seus atos. Você vai meditar sobre eles, por que você faz o que você faz. Por que há essa inclinação? Tenta dar nome para essas coisas. Se você não consegue achar esses nomes, descreva como é para você. Meditar sobre isso. Por que é difícil algumas coisas e outras não? Meditou, ponderou. E depois disso, você vai achar as causas e você vai fazer o certo. Você vai começar a fazer o certo sem esperar que dê certo. Esse é um ponto. Olha, eu não estou tendo desejo de ir na academia. Vou na academia mesmo assim. Não estou tendo desejo ou vontade de estudar. Vou estudar mesmo assim. E, em segundo lugar, internamente, você tem que fazer uma higiene do seu corpo. Porque ninguém pode dormir por você, ninguém pode se alimentar por você e ninguém pode treinar por você. Não dá para terceirizar isso. Pô, vou terceirizar o treino. O cara vai lá na academia, treina e sou eu que fico com músculo. Não dá. Então, tem que fazer essa higiene. Então, a higiene para o corpo, treino, alimentação, sono.
higiene para a alma, meditação e oração. Meditação e oração. São essas duas coisas internamente. Ok? Externamente, o que você vai fazer? Externamente, Alex, nós vamos buscar aliados sociais. Primeiro, amigos. Amigos no sentido que dizia Santo Tomás. Definição de amizade. Amigos amam as mesmas coisas, rejeitam as mesmas coisas. Então, quem são seus amigos que estão buscando as mesmas coisas? Não, Alex, meus amigos não estão buscando as mesmas coisas, nem rejeitando as mesmas coisas que eu. Então, não são amigos. Não são amigos. São obstáculos que estão sendo colocados na sua frente. Nossa, meu amigo também é igual eu. É igual a mim. não gosta de fazer nada. Então, não é amigo, né? Quer dizer, de certa forma, sim, né? Porque ama as mesmas coisas, rejeita as mesmas coisas. Então, se você tem essa vontade, quer melhorar a sua vida, então busque pessoas que também estão querendo melhorar a vida. Tá bom? Outro aliado são os mestres, professores, mentores, que sabem aquilo que você não sabe e já alcançaram um bem que você quer. Você não consegue chegar sozinho lá, ou mesmo que você chegue sozinho, você vai demorar mais tempo. Busque esses aliados, os mestres. Busque também por colegas que estarão ali encontrando com você aqui a colar, às vezes são passageiros. Busque instituições, paróquias, clubes do livro, universidades, faculdades, mesmo que seja online, você vai ter ali grupo para que você sinta pertencente a um hábito coletivo de perseverança em busca de algo bom. Entendeu? Então, este é o ponto. Este é o exercício externo que você tem para solucionar a questão da falta de vontade. Agora, nessa imagem que eu estou colocando no vídeo, eu pergunto para você, por que o leão, sendo menor, mais leve e mais fraco, e com uma arma menor do que o leão, do que o búfalo, ou seja, o búfalo ele é mais forte, ele é mais alto, ele só não é mais rápido, e tem um chifre, né, uma arma muito mais forte, por que o leão ainda vence o búfalo? Isso eu não estou falando nos ataques coletivos, tá? De bandos contra bandos. Vamos pensar no individual, búfalo contra leão. Porque o búfalo não quer comer o leão quer comer o búfalo. Simplesmente assim, o desejo vence. Agora, Alex, essa sua analogia não é perfeita, porque você acabou de falar que o leão só tem o desejo sensitivo. É verdade. Você está certo. Se você pegou isso na minha fala aqui, parabéns, está entendendo. A minha analogia é o seguinte, mas quem domina o leão? Você como ser humano, por ter desejo intelectual, desejo intelectivo, apetite intelectivo, você é capaz não só de matar um leão, mas de prender um leão e até de domesticar um leão. Na comparação entre os animais, você só é superior por conta da razão. Então, a vontade de dominar o leão, a vontade de dominar o búfalo, tudo isso, toda essa hierarquia de forças, nós estamos dizendo que você tem o desejo natural, você tem o desejo sensitivo e você tem o desejo intelectual. O que define a sua personalidade, o que define você como homem e mulher é a vontade, ou seja, o apetite intelectivo. É isso que torna você ser humano. Se você não desenvolve isso, você está cada vez mais parecido com os animais. Alexa, mas eu tenho todo esse conhecimento que você está falando. Este é o problema. Você tem o conhecimento, mas não tem consciência. Qual é a diferença? Enquanto o conhecimento que você tem não transforma a sua vida, não muda seus hábitos, não transforma as suas ações, é porque esse conhecimento ainda não se transformou em consciência. Ou seja, aquilo se torna você, é você. Ou seja, se você tem muito conhecimento, mas você não tem consciência, é a principal caricatura da educação moderna. A pessoa ela tem o quê? Uma gula intelectual, ela tem uma gula de informações. Hoje o homem, com o celular na mão, ele tem muito mais informação do que havia nas grandes bibliotecas de todos os tempos. Então ele tem ali um excesso de informação e às vezes a pessoa até tem muita informação, mas ela não tem consciência nenhuma. O que é isso? Isso daí é gula intelectual, gula de conhecimento e anorexia espiritual. Não se desenvolve como homem. Então, esse é o problema que está acontecendo. Na verdade, é um deles, né? Lembre-se disso, ostra feliz não produz pérolas. E não se esqueça, na sua meditação, na sua oração, que você deve colocar a vontade de Deus acima da tua vontade. E eu me recordo aqui da oração que é atribuída a São Tomás de Aquino, que diz o seguinte:
Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedes e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Se você gostou desse conteúdo e acha que tem algum amigo seu, algum conhecido que gostaria de entender mais sobre a educação da vontade, compartilhe com ele. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção. Tchau.